Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus, nesse dia do Senhor, traz para nós uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, meus amados irmãos, nosso Senhor quer falar para nós sobre a realidade da nossa vida nesse mundo. Jesus quer lembrar para nós que aqui não é o céu. Esse mundo não é o céu. Aqui nesse mundo nós não somos todos santos, nós não somos todos perfeitos. O mundo real no qual nós vivemos é um mundo no qual, como num grande campo, como o Evangelho narra na parábola, estão a boa semente, que deu o trigo bom, aqueles que vivendo a graça de Deus são o trigo de Cristo, que procuram viver uma vida cristã, uma vida virtuosa, praticam o bem, mas também há aqueles que, seguindo a tentação do demônio, seguindo a sedução do mundo, acabam sendo o joio do demônio, porque escolhem viver no pecado, escolhem praticar o mal, escolhem uma vida sem Deus. Então aqui nesse mundo, vamos estar todos juntos, vamos estar todos vivendo em contato uns com os outros. Mas o mais interessante é que nesse evangelho, na hora que começa a aparecer o joio no meio do trigo, os empregados logo correm para o patrão e dizem: patrão, o senhor quer que a gente logo arranque esse joio para deixar só o trigo? É um pouco o nosso modo de ser, não é? Nós somos meio intempestivos. Nós queremos que tudo saia do jeito que nós queremos, nós queremos medir as pessoas pela nossa medida, nós não temos paciência para suportar, para tolerar as limitações do outro, como muitas e muitas vezes Deus tem paciência para aguentar a gente. Então a gente quer logo atacar o outro, reclamar do outro, tirar o outro do caminho. O que Jesus diz? Não, deixe crescer junto, na hora da colheita vamos separar. O que Nosso Senhor fala aqui para a gente? Que Ele é bom. Jesus falou no Evangelho o seguinte: o Filho do Homem, Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para que o mundo seja salvo por Ele. Ou seja, Deus aqui nesse mundo não julga ninguém. Enquanto nós estamos aqui, Deus não nos julga. Deus vai nos julgar na hora da nossa morte. Na hora da nossa morte, sim. Aí nós iremos comparecer perante o tribunal para sermos julgados. Mas enquanto estamos aqui, é tempo da misericórdia, é tempo do perdão. Então, quando aquele patrão manda dar o tempo, deixar o joio misturado com o trigo, é para nos dar uma chance, uma oportunidade para aproveitarmos a graça de Deus. Sabe por quê? Porque acontece que muitas vezes tem muito católico que, de tanto estar misturado com o joio, de tanto andar enfiado no meio das coisas mundanas, envolvido com gente ruim, acaba virando o joio também e coloca em perigo a sua salvação eterna. Só que Jesus é bom e nos dá chance, oportunidade, tempo para que nós possamos nos converter. O Papa Emérito Bento XVI, em uma de suas muitas mensagens para a juventude no tempo do seu pontificado, ele dizia que o cristão precisa de ter raízes. E ele queria falar com a palavra raiz, a palavra identidade. Quem é você? Você é o trigo de Cristo? Você é aquele que vive a graça de Deus como cristão? Ou você é um joio do diabo, que vivendo a sedução do demônio no pecado pratica o mal e se afasta de Deus? Então, diz o Papa, nossas raízes são a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa vida de união, a nossa vida de amor a Deus. É preciso que o cristão esteja enraizado em Cristo. Enraizar-se em Cristo justamente é entregar-se de tal maneira a Ele, é fazer uma tal experiência de união, de amizade, de amor com Ele, que lançando as raízes, fundamentando a sua vida em Cristo, de Cristo, o cristão possa tirar esse dom da graça de Deus, que o santifica, que o faz viver de modo a agradar a Deus, que o faz ser o bom trigo de Jesus Cristo.
Só que o grande problema que nós temos é que muitos e muitos católicos não estão enraizados em Cristo. Enraizar-se, fundamentar a vida em Cristo, meus amados irmãos, é realmente colocar Cristo como a fonte da nossa vida. Assim como a planta, ela tira a seiva a partir dos nutrientes da raiz, Cristo é a fonte da graça, é a fonte da vida, é a fonte da santidade. Então é preciso que eu lance raízes nele, que eu conviva com ele, que eu tenha uma vida, que eu cultive essa amizade, esse amor com ele. Porque se eu não faço isso, o que vai acontecer? Eu vou colocar a raiz no lugar errado. Eu vou colocar a raiz no dinheiro, achando que o dinheiro será a solução dos meus problemas, e não vai ser. Eu vou colocar a raiz nos prazeres da vida, achando que curtir a vida, aproveitar aqui embaixo, vai me fazer feliz, e não vai. Eu vou colocar minhas raízes nas vaidades da vida, para poder satisfazer meu orgulho, meu ego, e no final das contas vou ver que eu sou um estúpido, eu sou um idiota. E a aparência ela cai, a verdade se revela, e eu vou ver a pequenez do meu coração, a minha fraqueza, a minha pequena estatura de ser humano, porque cego por uma vaidade idiota e imbecil. Essa é a realidade, meus amados irmãos. Só que, como pode colocar a sua raiz em Cristo? Aquele cristão que reduz a sua vida cristã a umas 3 Ave-Marias rezado mais ou menos na hora de dormir, quando lembra, ou até de vez em quando assim, hoje eu consegui rezar um terço. Olha, custou, hein? Mas custou tirar 15 minutos no dia inteiro para rezar um terço. Mas eu rezei, mas de vez em quando. Como pode ter a raiz em Cristo aquele católico turista de igreja? Chega na missa atrasado, não presta atenção em nada, não comunga, nem sabe o que é isso, e sai correndo. Então, meus amados irmãos, essas práticas esporádicas, isoladas, isso não vai. É preciso que você faça essa entrega, que você cultive um relacionamento pessoal com Deus. É o que São Paulo nos fala na leitura de hoje. São Paulo dá para nós justamente o que? O modo de nós alicerçarmos, o modo de nós lançarmos as raízes em Cristo. O que São Paulo fala para nós? São Paulo diz o quê? Que a palavra de Deus habite com abundância nos vossos corações. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é a palavra encarnada, ele é a palavra viva do Pai. Então que a palavra de Deus habite plenamente, com abundância nos vossos corações, é uma vida realmente enraizada em Cristo. Que você, como cristão, cada domingo faça o seu encontro pessoal com Cristo. Quando nós vimos a missa, a primeira parte da missa agora, a liturgia da palavra, é Cristo que nos fala na sua palavra proclamada. Na hora, daqui a pouquinho, da liturgia eucarística, é Cristo que oferece ao Pai o seu sacrifício no altar e vem a nós em alimento na Sagrada Comunhão. Então esse momento que o cristão lança as raízes, que o cristão alicerça a sua vida em Cristo, que ele experimenta o amor de Cristo, e o cristão procura estender essa experiência de encontro com Cristo na missa dominical, na sua oração diária. O cristão é aquele que todo dia tira o seu tempo para encontrar-se com Deus, mas um tempo de qualidade, para se recolher, ficar em silêncio, meditar a palavra de Deus, conversar com o nosso Senhor, cultivar essa amizade verdadeira com Ele. E aí diz São Paulo, na medida que a palavra de Deus, que Cristo habite plenamente no nosso coração, Ele vai acender em nós o fogo do seu amor divino. Isso vai nos fazer prorromper no louvor, cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, louvai a Deus em vossos corações. É a alegria do cristão que vive entusiasmo da presença de Deus na sua vida. E essa alegria e entusiasmo são aquela força que nos impulsionam para o bem. Aí São Paulo diz: tudo o que fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças por Ele a Deus Pai. Então aquele cristão que tem uma vida orientada para Deus, tudo que ele faz praticando o bem, fazendo a virtude para a glória de Deus, merecendo para o céu. Aí sim, esse cristão está enraizado, alicerçado, ele busca em Cristo
a graça divina que o faz vivo de verdade, que faz dele esse bom trigo de Cristo. E assim esse cristão, ele não vai se misturar no meio do joio, se deixar contaminar pelo joio do mundanismo, dos maus exemplos, do pecado, mas pelo contrário, sendo o bom trigo de Cristo, ele vai ser presença de Cristo, que com o testemunho da sua vida vai influenciar quem estiver ao seu redor. Então, meus amados irmãos, vamos hoje abrir nosso coração, que a palavra de Deus, que Cristo habite abundantemente em nossos corações, e que nós, enraizados, fundamentados nele, alimentemos a nossa alma da sua graça, para que assim, quando chegar a hora da nossa morte, a hora da colheita, nós sejamos dignos de, como bom trigo de Cristo, sermos acolhidos no celeiro da glória, na felicidade do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.